Estamos de volta, a bola não para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou se inscreva lá no canal no YouTube, canal do Fred Júnior, sempre bem-vindo, você acompanhando o nosso programa A Bola Não Para. Estou com o Cláudio Rodrigues, especialista em finanças para atletas. Cláudio, nessa pandemia, como que foi o seu trabalho? Os atletas te procurando para fazer o quê? Mudar coisas que estava gastando, ajuda, auxílio, socorro, me ajuda aí, Cláudio, como que foi agora na pandemia? Foi e continua sendo muito complicado nesse momento. Então, assim, infelizmente, a maioria dos atletas acabaram procurando realmente para resgatar investimentos, né? Então, ou seja, aquele atleta que não fez um bom planejamento, não tem uma boa reserva de emergência, ou até tinha uma boa reserva, mas não sobreviveu a mais que 6 meses, porque é um tempo considerável, é para tirar investimento. Então, ou seja, imagina um investimento que ele estava calculando tirar dentro de 1 ano, 2 anos, teve que retirar antes. Então, ou seja, porque as etapas que nós vamos passando conforme a crise vai estendendo e falta o dinheiro ou não tem a remuneração normal. Normalmente você conversa com o atleta ou é o representante do atleta que fala com você, Cláudio? Normalmente converso com o atleta diretamente. Você consegue falar? Já passamos quando já é cliente ou já é um recomendado de alguém assim, você consegue falar com o atleta. Mas tem alguns momentos que você não fala com o atleta ou não? É difícil? É muito difícil chegar até o atleta. Então eu falo assim, você tem os parentes, você tem os parceiros, né, que você fala hoje, aí você tem assessor de imprensa, empresário. Então, assim, por conta de muitos problemas que eu acho que os atletas sofreram no passado eu digo assim, década de 90, sim, por exemplo. Então, perderam muita grana. Exatamente, perderam muito dinheiro, muitos negócios. E quando você fala de finanças, né, tudo é meio nebuloso para quem nunca fez. Tá. Então, isso acaba dificultando bastante. E também, por exemplo, os empresários, até um assessor de imprensa, assessor de marketing, acaba vendo o consultor assim, nossa, esse cara vai falar para ele gastar menos, então ele vai acabar impactando no meu trabalho. E ao contrário, na verdade eu quero que o atleta sempre tenha dinheiro porque ele vai conseguir sustentar o padrão de vida dele, inclusive o empresário, assessor, etc. Você acha que quanto que seria ideal para um atleta gastar do seu salário? 60%, 50%, 40%? Quanto seria ideal para o atleta gastar para pensar a longo prazo, Cláudio? Essa é uma excelente pergunta, porque eu gosto disso porque para sair um pouco do padrão do que tem nos livros, tem nas matérias, porque todo mundo fala, você tem que ter 50% em gastos fixos, 20% em variável e 30% em investimento. Mas quando você fala de atleta, isso é totalmente diferente. Então assim, se a gente pegar um exemplo, um atleta que ganha uns 10 mil reais, eu diria, esse atleta ele tem que guardar pelo menos 10% da remuneração dele, pensando no futuro a longo prazo. Agora, quando você pega um atleta que ganha 100 mil reais por mês, ele deveria conseguir guardar no mínimo uns 20%. Afinal de contas, conseguir viver com 80 mil reais hoje, é tranquilo, não é um grande desafio. Então, assim, esse atleta ele tem que guardar no mínimo, mas no mínimo uns 20%. Se você pegar atleta de ponta que ganha 400, 500 mil reais por mês, ele deveria guardar uns 40% realmente pensando na sua aposentadoria, pensando em mudar de carreira depois do esporte, que ele consegue tranquilamente. Poxa, qual atleta que vai falar que não consegue viver com 300 mil reais por mês hoje? E é possível, Cláudio, o cara que tem um vencimento ou recebe 400 mil reais por mês, aí acabar a carreira, esses 400 mil some, né? Certo. E se ele for fazer uma outra função no futebol, por exemplo, vamos falar do atleta de futebol, ele não vai ganhar mais 400 mil. Pode ser o top do top da outra função, tirando se for treinador, né? Mas assim, que não seja treinador, porque não é a maioria que se torna treinador. Mas não sendo treinador, é possível ele conseguir ter o mesmo padrão de vida ou ele vai ter que reduzir esse padrão de vida? É possível ele ter o mesmo padrão de vida, só que tudo dependendo de como foi os últimos anos de carreira dele, exatamente alinhado à pergunta anterior, que é, ou seja, o quanto ele guardava. Se você pegar um atleta que ganhava 400 mil no seu exemplo e ele guardava ali 30%, é possível sim. Por quê? Porque acontece, aí ele formou uma estrutura financeira robusta de modo a manter o padrão de vida dele depois que ele se aposenta. Então assim, isso é perfeitamente possível desde que você comece o seu planejamento financeiro o quanto antes. Ou seja, você virou profissional com 21, 22, comece o seu planejamento agora. Entendeu? Então isso sim, para você chegar nos 35, 36, nesses números você consegue tranquilamente, ele não vai voltar a ser pobre, ele não vai precisar desfazer de bens, que isso é uma coisa que acontece muito. Sim. Ele tem que negociar, vender as coisas que tem para conseguir pagar as contas, né? Exatamente. E aí, para fechar a sua pergunta, por exemplo, é muito importante que hoje o atleta, quando ele acaba a carreira dele, nesse momento que sai do salário de 400 mil para nada, vamos dizer, ele leva em média uns 2 anos de estabilização. Porque acontece, é muito comum um atleta não saber quanto ele gasta efetivamente, ele sabe quanto entra dinheiro, mas não sabe quanto ele gasta. E ele não tem noção do tamanho da dívida que ele tem quando ele para de jogar, quando ele tem
muitos financiamentos, muitos bens, o custo dele é muito alto. Então aí ele acaba assim queimando muito dinheiro, às vezes bens, para se adaptar ao novo padrão de vida dele, que não pode ser mais de 400 mil nesse caso. E em relação a imóveis, né? Normalmente se financia por muito tempo, né? Sim. O jogador de futebol também faz dessa maneira, Cláudio? A maioria tenta antecipar algumas coisas, porque tem a jogada de antecipar parcelas para você ir pagando menos, mas como que funciona nesses casos aí? No geral, ele vai pagando normal mesmo, conforme o prazo, viu? Não acaba antecipando, é normal, e isso acaba gerando problemas depois, se ele não fez uma conta para ser quando acaba a carreira dele, Sim. Ele acaba tendo dívidas que ainda não estavam previstas dentro do orçamento dele pós não ter mais salário. E aí a solução seria que renegociar o contrato? Sim, renegociar, acabar utilizando dinheiro de investimentos para você não ter multa, né? E aí vai depender da quantidade de financiamentos que ele tem. Se ele tem 1 ou 2, poxa, de repente essa negociação vai ser bem tranquila. Agora, se ele tem 4, 5, 6 e é de coberturas, por exemplo, de grandes imóveis, aí ele vai sofrer um pouquinho mais, aí entra nessa linha dos 2 anos de estabilização que eu falei, que ele acaba perdendo muito dinheiro, infelizmente. Você atende atletas que ganham muito, atletas que ganham pouco? Como funciona, Cláudio? Todo tipo de atleta? Sim, atendo qualquer tipo de atleta, e esse é um ponto muito interessante, porque, por exemplo, eu falo com atletas hoje de Série C, de Série D, e que tem salários bons comparado a outras posições, a realidade brasileira. Então, assim, não dá para falar, qualquer atleta hoje que ganha 15 mil reais, vamos pegar um atleta de Série C, Série D, que é possível chegar a esses salários, ele está se comparando com o Neymar. Ele fala, nossa, eu ganho mal, né? O Neymar ganha milhões, ganha 100 vezes mais que eu, mas na verdade ele tem que pensar diferente. Ele tem que se olhar comparado à população brasileira. Então, assim, um atleta hoje de Série C, de Série D, que ganhe até 5 mil reais, dá para fazer um excelente planejamento, desde que ele tenha a disciplina e, assim, pare de olhar os atletas que estão em outro nível, jogador de Europa, essas coisas. Assim, ele pode viver o sonho dele até os seus 35, 36 anos, tendo um bom planejamento financeiro, ganhando menos que 10 mil reais, por exemplo. Porque ele quer ter a vida do grande atleta, mesmo não recebendo o dinheiro do grande atleta, é isso, Cláudio? Exatamente, exatamente. E não só querer ter a vida, mas, assim, vamos dizer assim, internamente o psicológico dele fica abalado por conta disso. Que ele fala assim, poxa, eu nunca vou ganhar um salário de Neymar, eu nunca vou ganhar um salário de Gabigol. Mas na verdade ele tem que olhar que assim, nossa, comparado ao público brasileiro, o quanto eu estou ganhando? Não é um salário ruim, pelo contrário, é um salário muito bom. De pessoas que se esforçam muito, tem pessoas que fazem faculdades, pós-graduação e não tem um salário de 10 mil reais. Sim. Então assim, a comparação tem que ser em outro nível, é isso que ele tem que pensar. Com 5 mil que você citou aí, é possível conseguir fazer um planejamento financeiro, Cláudio? Sim. Mas também conseguindo viver, né? Ou não só ter que guardar muita grana. Quanto que o cara teria que dispor aí vai ganhando 5 mil, quanto que o cara teria que dispor para investir, poupar, guardar dinheiro? Olha, começando pelos uns 10%. Então assim, se a gente falar, poxa, de 5 mil reais ele conseguir separar ali 500 reais, e isso ser constante. Porque o segredo do sucesso financeiro é a constância. Mensalmente ele ter esse valor separado. Exatamente. Mensalmente você ter aquilo sempre sobrar, sempre investir. E aí vai diversificando. Vai ser em tesouro direto, previdência, ações. Vai ser em várias alternativas pensando nos objetivos dele. Se ele não parar de investir e ele continuar bem com a carreira dele, não ter problemas com atraso do salário, não adquirir dívidas a quais o padrão de vida dele não consegue suportar, sim, ele vai ter sucesso financeiro no final. Aliás, antes de acabar, vamos dizer. Claro. E é possível, desse que você falou de 5 mil, que separe 500, investir em várias coisas? Consegue fazer isso ou ele tem que se concentrar num tipo de investimento? Consegue em várias. E isso é muito bom porque hoje no Brasil nós temos milhares, literalmente milhares de tipos de investimento. Então você tem investimentos que você consegue começar a partir de 30 reais. Tesouro direto, por exemplo. Tesouro direto a partir de 30? Exatamente. Então, ou seja, assim, o atleta não pode falar assim, eu ganho 3 mil reais, preciso esperar chegar a 10 para investir. Não, você tem que começar a investir agora. Então, assim, você tem investimentos de todos os tipos, então, tesouro direto, previdência, ações. Você pode começar a investir ações com 100 reais. É possível. Então, assim, as pessoas não podem pensar assim, só investe quem tem muito dinheiro ou só trabalha com os melhores investimentos quem tem muito dinheiro. Sim. É lógico que tem uma divisão, tem uma segregação. É claro que você não vai ganhar o mesmo rendimento que ganha você colocando mais grana, mas é possível. Sim, é possível. Pô, legal. E você daria dica para onde, Cláudio? Assim, tesouro direto se fala bastante hoje em dia, né? Que é uma coisa que está rendendo mais que poupança e te dá uma garantia aí de um recebimento melhor. O que você indica? A gente está falando da realidade brasileira, né? Eu não vou falar dos super salários, mas assim, até porque super salários você tem um leque maior de opção de investimento. Mas para quem ganha menos, está tentando fazer sua poupancinha, pensando lá na frente,
guardar para a faculdade, para ter uma casa, para ter o seu primeiro carro, para casar. A gente sabe que tem essas coisas, né, essas ideias, esses ideais, né, normalmente nas pessoas. O que você dá de dica aí, Cláudio? Aproveita aí para ajudar a turma aí. Eu sei que tem que consultar o Cláudio depois, que ele dá mais assim, mas pelo menos dá uma palhinha aí do que dá para fazer aí, Cláudio. Não, tá certo, Fred. Para começar, então o ideal é, claro, começar um pouco na área de renda fixa mesmo, ou seja, ter mais tranquilidade. E aí, Tesouro Direto, como eu falei, um investimento que está muito comum nos últimos anos é os fundos de investimento imobiliário, que você também consegue começar com valores muito baixos. E o legal... A partir de quanto, você sabe? R$100, por exemplo. R$100 você já consegue. E o legal do fundo imobiliário é o quê? É que ele te dá uma rentabilidade mensal também. Então isso é muito interessante. Tá? Então, ou seja, se você não precisar sacar isso, você precisar usar, quer dizer que todo mês você vai estar aumentando a sua reserva ou o seu dinheiro destinado a algum investimento. Então, ou seja, isso no longo prazo, de pouquinho em pouquinho, você vai indo longe. Então, Tesouro Direto, fundos de investimento imobiliário. E você tem também alguns outros fundos de investimento em renda fixa que você pode tirar o dinheiro de uma forma rápida, que eu quero dizer assim, você ter acesso ao dinheiro em 2, 3 dias, que também são conservadores, ou seja, não é nada partindo para o arriscado, a pessoa pode investir isso com tranquilidade e o primeiro passo para entrar no mundo dos investimentos é excelente. E tem gente que gosta de ser mais arrojado, Cláudio, de já ir para ações, mas aquelas ações para tentar ter um ganho rápido aí? Existe isso, Cláudio? É possível ou isso não existe, Cláudio? Não, o possível não é à toa que tem tanta gente cometendo vários erros, né? Mas assim, a grande questão é ele ver, por exemplo, é o perfil. É o perfil de você usar assim, é seu dinheiro de emergência? Então não ponha nesse lugar. Sim. Então assim, a pessoa pode começar a investir em ações bem arrojadas. O que está na moda hoje também é o quê? Criptomoeda, famoso Bitcoin. Nossa, Bitcoins. Exatamente, então assim, atingiram números incríveis e as pessoas perguntam, nossa, Cláudio, e esse negócio de Bitcoin, é legal investir? É, mas eu não investiria o seu dinheiro de emergência ou o seu dinheiro para algum objetivo que você quer atingir daqui a 2, 3 meses. Você pode perder esse dinheiro. Exatamente, e aí para resgatar isso nesse momento, você vai acabar perdendo e vai impactar no seu objetivo. E é tudo que a gente não quer no planejamento financeiro. E é isso, o Bitcoin é um dinheiro virtual, né? Se for, aí já era, né? Está tomando proporções incríveis e cada dia é uma novidade. Estima-se que até o final do ano ele vai chegar em $100 mil, por exemplo. $100 mil? Exatamente, então assim, é muito absurdo. E o impacto desse tipo de moeda no mercado está sendo muito grande. Os governos estão muito preocupados quanto a isso. Mas as pessoas estão com medo também, né? De perder dinheiro. Né? Sim, mas do mesmo jeito que tem muitas pessoas com medo, você tem muitos corajosos demais. Que acaba usando a sua reserva e depois acaba perdendo aí a sua grana, né? Exatamente. Aliás, a gente vê alguns consultores financeiros aí, não é o seu caso, né, Cláudio, que dão dicas, aí some com o dinheiro das pessoas, você não faz isso, você só indica, né, você direciona, mas tem vários casos, né, Cláudio, que acaba até assustando, né? Tem, bastante, toda semana aparece, Cláudio, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Não a Bola Não Para, a gente falando um pouquinho do seu trabalho, do assunto financeiro, que a gente sabe que o atleta não é regrado, infelizmente, né, o atleta tem muita dificuldade quanto a isso. São, às vezes, dos bons, né, os bem-sucedidos, muita grana que chega e às vezes o cara não sabe o que vai fazer e acaba se complicando, se enrolando, quer ajudar todo mundo e depois ele se compromete lá na frente quando ele precisar de uma grana, porque a carreira, infelizmente, tem o seu término, tem o seu fim. Sim. Boa sorte, bom trabalho para você, viu, Cláudio? Obrigado, Fred. Obrigado novamente aí pelo convite e precisar, conte comigo. Legal, valeu, agradecendo ao Cláudio Rodrigues participando aqui do programa Bola Não Para, falando de finanças, esporte, né, tudo misturado e é tudo muito importante, já que o esporte, futebol, por exemplo, é um grande negócio, gira muito dinheiro e o atleta tem que estar preparado para conseguir lidar com tudo isso. Aquele que ganha muito e aquele que não ganha tanto, mas que precisa pensar, porque a sua carreira é tiro rápido, tiro curto, já está encerrando e ele precisa, claro, saber o que vai fazer, o que vai guardar o seu dinheiro. Voltamos semana que vem com mais A Bola Não Para você aqui no canal de São Paulo.